Só se for uma criança, uma pessoa que não tem ainda a capacidade de discernir, sabe comprar uma roupa de grife, sabe diferenciar quando o celular é bom ou ruim, sabe tirar selfies bonita, sabe fazer comentário no Instagram, no YouTube, no Facebook, tem uma certa vaidade, de alguma forma alimenta um certo discernimento de ir e vir, eu creio que você entende o que eu estou falando. Porque não é uma questão de inteligência intelectual. É uma questão de urgência, de sensibilidade daquilo que não é visual, mas daquilo que está dentro da gente, que deveria alimentar a nossa escuta, o nosso ânimo, que deveria alimentar a nossa escuta, o nosso ânimo de generosidade, a nossa capacidade resiliente de autocompaixão, a nossa prudência determinada de gratidão e, por que não dizer, a nossa autossuficiência de se amar por si só. Deixando este brá de lado e indo com profundidade nos temas de hoje, que se vocês verem aqui em cima no Face ou abaixo no YouTube, eu só coloquei o título em si, né? O que cria as piores dores na intimidade humana. Eu poderia falar de carência, poderia falar de ansiedade, que é realmente o que eu falaria. Há pouco tempo, peguei um pouco de café com minha esposa, com Márcia, e conversando com ela, eu falei: eu acho que eu vou falar de carência, de ansiedade, de paixão e de amor. Mas no momento que eu sentei aqui, já mudou tudo, ou pelo menos quase tudo. Eu vou falar sim sobre essas coisas, mas eu vou mudar um pouquinho. Eu vou falar o que veio agora aqui dentro de mim, na minha intuição, e o que talvez possa ajudar algumas pessoas. Quando a gente tem a necessidade de se comparar, a gente não é o melhor testemunho, a gente não é a melhor companhia e a gente não se faz com bom alvitre ou com bom ouvido a nossa própria intimidade. Quando a gente tem que provar algo para fora, há uma grande tendência da gente não saber se aprovar, se aceitar, se degustar, por que não dizer se amar, se curtir por dentro. Quando a gente precisa demandar perante as propostas do dia a dia, corromper a nossa paz, que não é algo propriamente manso e pacificado, mas é algo resiliente e determinado. Então, paz interior é o que há de mais ação e é o que se faz de mais atitude na vida de um ser humano que se diz lúcido. Quanto mais paz eu tenho, mais posto seguro de cocriação ou de cocriar eu sou, através dos meus dons, dos meus talentos, das minhas virtudes, das minhas aptidões ou do meu próprio esforço. Se eu não tenho, eu busco ter. Se eu não faço, eu estudo para. Se eu ainda não consigo, eu há de me superar para lá ir ou estar além de mim do que me faço agora. Isso não tem nada a ver com motivação e positividade. Isso tem a ver com lealdade ao que habita dentro de mim, ao que há dentro de mim. Eu poderia também falar aqui o que eu já ouvi por aí, sem citar nomes de ninguém, que os culpados é o pai, é a mãe. Talvez em alguns ângulos socioimperativo, educativo e de elucidações dentro do lar, creio que sim. Em muitas noias, paranoias, fobias, manias, alienações, paixões, conturbações, desaninhos que algumas pessoas passam até hoje na sua intimidade, desde a infância, hoje como adultas. Mas eu entendo também que, independente do pai, da mãe e da criação que tiveram, existe a alienação do que as pessoas não se fazem, do que as pessoas se permitem ainda se manter e do que as pessoas, de alguma forma, ordinária, no sentido de pacífica, mansa, acostumaram como hábito ruim em suportar sobre as suas vidas e sobre as suas existências. Obviamente, esse suportar é de coisas ruins, mas de coisas que só vão desagregar na mesma pessoa, no mesmo cidadão,
na mesma criatura todas as características de desenvoltura aonde ela poderia ter como uma aventura da sua própria vida, reconhecendo a sua intimidade, autossuperação, autossuficiência, para que tudo que venha lá fora, ou tudo que venha de fora, ela encare como mais um, que não vive nas consequências do acaso. Que quando acontece algo de bom ou algo de ruim, não é uma questão de sorte e de azar, que vai pesar na balança do bom senso, ou se agregar na balança do que foi correto, do bom, ou do que foi ordinário, Maquiavel e de ruim, mas é na sua intimidade, que vai testemunhar pelo seu empoderamento, pela sua autonomia espiritual, pelo seu amor próprio, pela mesma resiliência, pela mesma determinação. Isso não tem nada a ver com QI, mas tem a ver com sensibilidade. Tem a ver com sensibilizar-se consigo mesmo. Qualificar dentro de si o que mais faz de necessário. Tendo essa autoaceitação, não como um orgulhoso, um vaidoso e um egoísta, mas como alguém que é partidário a se querer bem. E aí a gente vai ver que tudo que vem lá de fora é transpassado pelo nosso senso de personalidade sóbria, de pessoa lúcida, ao ponto de não precisar ter circunstâncias. A gente vive em processos ultra circunstanciais. Eu não preciso que o bem me aconteça para eu me fazer alegre. Eu não preciso que o mal tole de mim algo de bom para que eu tenha resiliência. É em mim por decisão e se faz em mim por objetividade. Então, uma das coisas que eu mais noto que cria dentro da gente dor desnecessária, quase na maioria das vezes, e sofrimento, são as nossas paixões pelos nossos modos, pelas nossas formas e nossas maneiras de imaginar lá fora o que seria os nossos melhores ideais e idealizações. As nossas ideologias, as nossas crenças, que quase sempre são moldadas, aí vem aquele nome, carência e ansiedade. E muitas das vezes são lubrificadas, invernizadas, ora com posse, ou com submissão, ou com desleixo, ou com arrogância, mas com certeza com muita mágoa e agonia, porque fere o que há de verdade e realidade dentro da gente. Por que fere, Edson? Porque tira a nossa paz. Lembrando que paz é atitude. Lembrando que paz para um ser humano sóbrio é atitude, é superação, é resiliência, é determinação. Isso é paz. Paz para alguém que se diz sóbrio é criação pura. É uma pessoa inquieta dentro do manusear de existência lúcida, ainda com defeitos, de existência lúcida, talvez ainda com alguns desequilíbrios e desarmonias dentro de si, mas tem um pinguinho de lucidez para entender que dentro da sua ambientação íntima, quem manda é um só, não é vários. E quem governa é um só, não é vários. É sua lucidez. A dor continua sendo dor, mas muito mais elucidativa. E o sofrimento continua sendo sofrimento, mas muito menos taxativo, apenas fazer sofrer, mas muito mais depurativo, ao ponto de muitas das vezes eu posso passar por um sofrimento uma semana, não mais 10 anos. Um momento, não a vida inteira. Vocês entendem isso, meus amigos? Então a gente hoje veio trazer um tema reflexivo sobre quais são as nossas importâncias. O que realmente importa na nossa intimidade. E uma das coisas que a gente é alimentado pela sociedade e que a gente é alimentado pelos pais, pelas mães, não em totalidade, eu não estou generalizando, e vai ficar gravado aqui. Você que está me ouvindo aí, não tem a obrigatoriedade nem a necessidade de viver sorrindo para todo mundo. Um humano que se diz são não fica 24 horas alegre e feliz. Dessa forma romântica? Não. Mas Edson,
Eu vi nas suas lives, nesses 8, quase 9 anos que você tem lives do YouTube, que você é o primeiro a dizer que tem que se amar, que a pessoa tem que ser alegre. Sim, mas tudo por escolha e decisão, nada por poesia e romantismo. O mundo pode estar caindo em cima de mim e eu ser alegre porque eu decido, porque habita na minha intimidade. E eu conto aqui olhando nessa câmera, muitas das vezes eu fraquejo. Hoje menos, mas ainda fraquejo nessa decisão de ser alegre independente da felicidade alheia. Agora, ser alegre independente da felicidade alheia não é esnobar, é comungar. Não é desleixar, é acolher e amparar. E quase sempre uma pessoa alegre por decisão e tem amor próprio por decisão, que é um quesito de escolha lúcida e sóbria, ela não precisa mostrar a inteligência pelo que fala. Ela mostra a sua sensibilidade com lucidez pelo que vive. É raro, mas é o lógico, desde a filosofia aos processos de sociologia, de psicologia, principalmente junguiana, nada contra Freud, e algumas coisinhas de Lacan. Mas, nos dias de hoje, está tudo moderno. Parece que a gente tem que impor a nossa persona, estipular o nosso temperamento, botar a garganta abaixo o nosso gênio e, quando não, assim moldar a nossa personificação conforme os moldes das necessidades alheias. Se isso não é uma falta de característica una, humana, sincera e autêntica, qual o nome que a gente dá a um ser humano que vive quase uma forma mórbida, menopáusica, por dentro de si, esperando que o outro diga sim para quem sabe eu me levantar e fazer algo? É ruim demais. Então, uma das coisas que mais causa a dor na intimidade humana são as nossas importâncias. O que, que eu tenho como importante na minha vida? E eu nem estou falando de coisas materiais. Estou falando desde amizade, a coleguismo, até mesmo aquela pessoa que eu acho que é uma pessoa que me persegue por algum tipo de inveja ou de ciúmes, até por isso, até por uma pessoa que eu sei que é cobiçosa, uma pessoa que eu sei que é dissimulada, um conhecido que eu sei que é narciso e me incomoda, até essas importâncias do que me incomoda e do que aparentemente me agrada. Se eu ter tudo lá fora como uma correspondência a moldar o que deveria, por lucidez, eu manter por dentro, eu vou ser fruto do acaso. Aí eu concordo que existe a sorte e o azar, o bem e o mal, o anjo e o demônio, Deus e as trevas, numa intimidade que se abandona. Agora, quando a gente não se abandona por intimidade, só há um caminho. Entre o bem e o mal, o que é correto. E o que é correto é fazer melhor do que o nosso certo. E não é fugir do mal, é enfrentar a semelhança do mesmo mal que nos vem por dentro da gente, que muitas das vezes a gente desconhece. O outro grita e eu me aborreço. O outro me agride e eu continuo a pancadaria durante anos e anos dentro de mim. Alguém desdenha, alguém me persegue, alguém faz uma injúria e acomete contra a minha pessoa, é normal eu ficar aborrecido, mas além de aborrecido, eu me oprimo, eu me depressivo e entro numa forma de autodepreciamento aonde eu me coloco como vitimizado. Será que é o outro? Será que o problema é do outro? Vamos inverter agora. Todo mundo está feliz. Ah, agora eu estou alegre. As pessoas estão bem em volta de mim. Ah, agora eu estou feliz. Tá tudo bem na minha vida. Eu tenho tudo o que eu quero. Vou repetir mais uma vez o que eu já falei numa live. Nós não somos obrigados a ficar 24 horas por dia felizes e alegres. Mas por decisão, como resguardo, por eu me amar, por decisão querer que essa alegria, que não é circunstancial, tanto o amor próprio como a alegria é ultra circunstancial, é além das circunstâncias que me vêm, eu decido me harmonizar sim, de que ficar me vitimizando ocupando alguém.
Isso necessita ética, caráter, integridade, princípios. Depois vem essa moral aí. Bem depois. E isso acaba alimentando, e por isso acaba sustentando 3 pilares horríveis, que é a carência, a ansiedade e o desamor. As nossas importâncias nutridas é o que sustenta a carência, a ansiedade e o desamor. Porque a gente carece da aprovação alheia e a gente se anseia dos fatos da vida porque a gente não confia, na verdade, no que nos habita na nossa interioridade. Porque se eu confiasse no que habita na minha intimidade, eu poderia ter lapsos e colapsos entre carência e ansiedade, mas eu não ia ter como trilha, como caminho, como porto seguro, viver angustiado, eufórico, ansioso, carente. Eu não inverteria os valores mais salutares da minha vida, que eu estar de bem comigo só, de eu me fazer bem comigo mesmo, porque ninguém tem esse compromisso na minha intimidade, não. Me tratar bem na minha intimidade fica a cargo do meu silêncio, da minha gratidão, do meu senso generoso, do meu coração compassivo, cheio de compaixão. Então, eu me tratar bem por dentro de mim tem 4 pilares: autocompaixão, gratidão pelo que é em mim, seja de bom ou de mal, porque eu estou evoluindo, generosidade, porque a generosidade endossa tudo em mim. Não como algo que vai me frustrar ou vai maquiar como um castelo de Alice, não, mas com clareza. Não é para mim agora, tento depois. Se é para mim amanhã, eu sei aguardar, porque não vai desestruturar a minha intimidade. Vocês entendem, meu amigo, minha amiga? Isso não é palavra bonita, não. Isso é falar com sinceridade com as pessoas. A gente, como diz um amigo aí, um tempo atrás, está vivendo como boneco. Boneco das conveniências e das aparências. Então, as nossas importâncias alimentadas na nossa intimidade, seja ela qual for, é o que dá sustento, é o que dá sustentáculo a este Grand Canyon, a esse abismo, a este umbral carregado de ansiedade, cheio de agonia, lotado de euforia, angustiante de carência, porque o desamor está abaixo do fundo de tudo isso. É o térreo de tudo isso. E por que as importâncias, Edson? Porque as nossas importâncias são tudo tortuosas. A gente acha que para ser alegre tem que acontecer coisa boa. A gente acha que para se amar você tem que se beijar no espelho. A gente acha que amar alguém tem que ter reciprocidade de amor. Não, tem que ter reciprocidade de respeito, que é algo que envolve civilidade muito mais do que sensibilidade romântica. É óbvio que perante a praticidade do convívio e a maleabilidade do comungar, do trocar, da sintonia e do partilhar um sentimento bom com alguém, vai haver carícias, carinhos, afeição, afeto, afetividade, afabilidade, ternura, dossiês. É óbvio que tem um lado do amor verdadeiro que não deixa de ser um encanto, mas é antes de romântico. Então, quando a gente começa por dentro da gente alimentar certas quantidades de proporção de preço, não de valores, de conteúdo, mas não de essência, há uma grande tendência da gente viver pela conveniência do acaso e pela influência da sorte e do azar. Está claro? Então, uma das coisas que mais provoca dor e sofrimento dentro da gente é a forma conturbada, alienada, de que a gente olha para fora, de que a gente enxerga para fora, do que a gente ouve e escuta para fora. E isso ninguém tem nada a ver com a nossa vida. Agora, só se for uma criança, uma pessoa que não tem ainda a capacidade de discernir, sabe comprar uma roupa de grife, sabe diferenciar quando o celular é bom ou ruim, sabe tirar selfies bonita,
sabe fazer comentário no Instagram, no YouTube, no Facebook, tem uma certa vaidade, de alguma forma alimenta um certo discernimento de ir e vir, eu creio que você entende o que eu estou falando. Porque não é uma questão de inteligência intelectual. É uma questão de urgência, de sensibilidade daquilo que não é visual, mas daquilo que está dentro da gente, que deveria alimentar a nossa escuta, o nosso ânimo, que deveria alimentar a nossa escuta, o nosso ânimo de generosidade, a nossa capacidade resiliente de autocompaixão, a nossa prudência determinada de gratidão e, por que não dizer, a nossa autossuficiência de se amar por si só.